Olá, turminha, tudo bem? Bom dia. Mais uma vez aí, essa semana, voltando com as nossas aulas de língua portuguesa. Hoje nós temos duas aulas de língua portuguesa, também temos duas aulas de matemática, ok? Então hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 17, 18, 19 e 20, tá bom? Nós vamos começar na página 17 aí, lendo o texto 9, onde está falando um pouco sobre a pontuação, tá? Sistema de pontuação. Quando nós utilizamos os sistemas de pontuação, quando nós pontuamos, colocamos ponto, vírgula, vírgula, exclamação, interrogação, dois pontos, tudo isso serve, turminha, para nós darmos significado, né, a quem lê e a quem escreve também. É necessário que quando eu escrevo, eu tenha certeza da forma que eu quero que a pessoa saiba o que está sendo dito, que é o significado daquele texto que eu estou fazendo, ok? Então é importante a pontuação, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vírgula, né? A importância da vírgula. É a pontuação que serve para representar, então, aí graficamente a entonação, a forma que eu estou falando, né? E ajuda a construir o sentido desejado, tá? Isso está no texto 9 de vocês aí, na página 17. Depois de lido esse texto, então, vocês já estudaram um pouco sobre a vírgula, né? Qual é o emprego da vírgula, como ela é empregada. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade de vírgula aí, a atividade 9, que você vai reescrever as frases empregando corretamente a vírgula. Então, você tem aí a letra A, né, que fala assim, Recife, 25 de abril de 2010. Onde vai a vírgula nessa frase, tá? Você vai então reescrever. Você vai escrever novamente a mesma frase, mas você vai colocar a vírgula onde ela deve estar. Fará a mesma coisa com as outras até a letra D, ok? Depois nós vamos partir então para o uso do S e do SS. O uso do S e do SS, né? O início da palavra, né? O S e o SS representam o mesmo som nessas palavras. Então aí você vai acompanhar aí no seu texto, aí na sua página 17, que aí está dizendo assim, ó, o S e o SS representam o mesmo som nessas palavras. Então tem as palavras aí, ó, início das palavras sapo e sopa. Eles representam o mesmo som. Antecedido de consoantes. Aí tem duas palavras, valsa e manso. Então, eles antecedem a consoante e tem um som semelhante, né? Finalizado com a sílaba, finalizando sílaba, né? Gostava, conquistava. Então, nesse caso, o S utilizado aí no meio da palavra, que tem o mesmo som, né? Gostava, conquistava, tem o mesmo som, né? Você percebe? E dobrado entre vogais. Assustava e sossego. Então, o uso de dois S's nessas duas palavras e o som sai bem semelhante. Agora sim, vamos lá para o emprega-se o S. Nas palavras derivadas de outras que já representam o S no radical. Exemplo, análise, analisar, casa, casinha. Você vai ler esse texto aí, e aqui eu coloquei para só relembrar, né, o ditongo, né? O que é o ditongo? O ditongo é o encontro de vocálicos, né, de duas vogais juntas, de duas ou mais vogais juntas, né? Na mesma sílaba. Por exemplo, aí a palavra peixe, o e e o i, eles estão juntos na mesma sílaba, então ele é um ditongo. Saudade, o a e o u também, todos dois juntos aí, sal, da, de, então sal ficou junto, né? Então é um encontro aí de duas vogais, formando então um ditongo. A mesma coisa na palavra paixão, ok? Só para relembrar o que é o ditongo. E aí tem a explicação dos sufixos, né? Onde se usa o S. Depois você vai partir então aí para essa atividade. Essa atividade, turminha, vocês vão colocar as palavras no quadro de acordo com a posição que o S ocupa. Você tem aí várias palavras. Então, na primeira
no primeiro, na primeira tabela aqui, ó, na primeira tabela, primeira parte da tabela, você vai pegar, então, está dizendo, ó, o S entre duas vogais. Então, você vai encontrar o S que se encontra entre duas vogais. Olha o exemplo que eu deixei do lado aí, casaco. O S não está entre duas vogais? Olha lá, o A e o A. Então, o S está entre duas vogais. Quando o S está entre duas vogais, você vai encontrar essas palavras e vai colocá-las aí nessa planilha que está aí do lado, ok? Na planilha do meio, na tabela do meio, o S no início da palavra, eu até dei um exemplo do lado aí, S no início da palavra, salada, viu? O S está no início da palavra, então você vai colocar as palavras que iniciam com S aí no meio e o S entre vogal e consoante. Coloquei também aí um modelo, né? Amostra. Então, o S está entre uma vogal e uma consoante, ou vice-versa, entre uma consoante e uma vogal. Então, você vai colocar essas palavras que você vai encontrá-las aí em cima e colocar na planilha aí, na planilha, na tabela 3 aí do lado, ok? Então, na coluna 3, vogal e S entre vogal e consoante ou entre consoante e vogal. Coluna do meio, S no início da palavra. Coluna 1, você vai colocar então aí S entre duas vogais. Ok? Eu dei o exemplo aí do lado, é só você seguir e você vai conseguir fazer. Depois você vai ordenar as sílabas formando as palavras com SS. Você está percebendo aí que você tem a letra A, você vai descobrir que palavra é essa e vai reescrevê-la na frente. Ok? Juntando as sílabas, você vai descobrir que palavra é. Tá bom? Depois você vai fazer a mesma coisa com as outras. Enfim, você vai para o texto 10, vai ler esse texto, tá? Que diz assim: Elefantinho, onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim desconsolado? Andar perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Estou com medo danado, encontrei um passarinho. É o texto 10. Depois do texto 10, você vai então para a atividade 10. Você vai responder então interpretando o texto. Quem o elefantinho encontrou pelo caminho, tá até a letra E. Depois você vai para o uso da letra Z. Nós já estudamos o uso da letra Z e vamos tornar a estudar agora. Então, emprega-se a letra Z nos seguintes casos, né? Nos sufixos es, que é EZ, e ESA, que é EZA. Tá bom? Para formar substantivos abstratos derivados de adjetivos, ok? E emprego com sufixos ar e isar, emprega-se o sufixo ar nos verbos derivados das palavras cujo radical contém S. Caso contrário, emprega-se isar, IZAR, ok? Então, aí você vai pegar essa explicação que está no texto, já está bem explicadinho, você vai só ler as palavras do quadro e separá-las, né, no lugar adequado. Então, aí a primeira coluna dessa planilha, né, você vai colocar a palavra com som de Z. Ela é escrita com S, mas tem som de Z. Você vai colocar essa palavra aí. Então, você vai encontrar a palavra que é escrita com S e tem som de Z. E na segunda coluna, você vai colocar a palavra que é escrita com Z. Ok? E por fim, você vai fazer essa atividade, você vai seguir o caminho das trilhas aí e vai descobrir que palavra que ela está formando dentro dessa planilhazinha. E vai escrever abaixo da atividade A, B, C e D as palavras que estão sendo formadas de acordo com a trilha. Ok, turminha? Essa é a nossa aula de hoje, espero que você consiga fazer, porque não está difícil, está fácil, tá bom? Mas eu estarei aqui pronto para tirar dúvidas de vocês, caso vocês a tenham, tá bom? Pode perguntar para o professor vai estar aqui online, esperando as respostas de vocês e também as perguntas de vocês sobre essa atividade. Vamos continuar então? É isso aí, turminha, boa aula!